Bom, gente, nós estamos mais uma vez aqui na nossa live para nós falarmos aí de um assunto muito importante para você que é dono de salão de beleza, barbearia e também alguns empreendedores de outros segmentos que podem, porventura, estar nos assistindo. Administrar uma empresa segue as mesmas regras praticamente, mas nós vamos falar aqui especificamente para donos de salões de beleza e barbearias sobre o principal erro que um dono de salão de beleza pode cometer, na condução do seu negócio. Para quem não me conhece, meu nome é Henri Santos e eu ajudo empreendedores de salões de beleza, barbearias estéticas a dominarem as finanças. O nosso projeto faz com que isso aconteça em 60 dias apenas. Também sou criador do método Sim de Gestão, do software Sim de Gestão, que é um sistema inteligente de gestão para facilitar todo o processo de gestão dos empreendedores. Criador das 5 dimensões da gestão, que é um curso de capacitação para empreendedores desse segmento. E também, através dessas duas curso mais software, nós damos também mentoria. E essas mentorias, o conjunto disso tudo, tem funcionado muito bem, de maneira que em 60 dias os nossos clientes têm conseguido alcançar seus êxitos, conseguir resultados que há 17, 18, 15, 10, 5 anos, muitas vezes está começando, não sabe por onde começar, encontra ali um GPS para resolver o problema. Muito bem, e hoje é para nós falarmos sobre o principal problema que um dono de salão de beleza pode cometer com o seu negócio. O principal erro. E por que nós vamos falar isso? Nós vamos falar isso porque nós montamos uma enquete no nosso Instagram e já de tempo nós vamos acompanhando os donos desse segmento e montamos uma enquete lá. Qual é o principal erro que você cometeu com o seu negócio da beleza até hoje? E eles foram colocando, e qual é o principal problema que eles percebem. Antes disso, eu vou convidar aqui a Estela Burgel. Nós temos uma convidada, que é a dona de salão de beleza. Vai ser uma... Muito bem! Boa noite, Estela. Tá me ouvindo direitinho? Olá. Perfeito. Estou te ouvindo perfeitamente bem. Muito bom. Nós estamos... Então, Estela, hoje nós vamos falar de um tema, o principal erro que um dono de salão de beleza pode cometer. E é interessante a gente fazer isso, porque nós vamos falar com quem está entende do assunto, nasceu em numa família de cabeleireiros, desde os 13 anos, estava infringindo as leis já, estava trabalhando lá na labuta, exploração de menores, que é isso hoje, Naquela época não era, naquela época trabalhar com 13 anos era normal. Normal não, mas se trabalhava tranquilamente. E que tem 21 anos de salão. Então é isso, Estela, bem-vinda. Obrigada. Em primeiro lugar, dizer que é um imenso prazer estar aqui com você essa noite e compartilhar um pouquinho, dessa minha trajetória aí, dos grandes erros, e eu vou falar na verdade, são vários erros que a gente comete numa jornada de empreendedorismo, mas eu vou focar num deles que eu acredito que tenha sido um dos principais, Então, convidei o pessoal aí para participar também. Sejam todos muito bem-vindos. E hoje vocês vão descobrir que todos nós erramos, Inclusive eu erro, também sou humana. E hoje, Henri, interessante que hoje eu tenho uma clareza mental sobre os erros que eu cometi no passado. Mas eu só tenho essa clareza mental porque a gente foi aí se desenvolvendo e tal, como liderança, e para descobrir o porquê. Porque, na verdade, tu tem uma noção, Tu tem uma sensação e tu sente na pele que não tá tudo bem. E tu só te dá conta depois, algum tempo depois, o porquê que não está tudo bem. Enquanto você tá vivendo o problema, normalmente você não sabe o porquê que tá vivendo aquele problema. Depois você consegue. É como sair da casinha e olhar o mundo de fora e errou em tal ponto. Então hoje Exato. me dou conta, assim. Então, perfeito. E a gente vai falar isso por quê? Porque às vezes a gente pode aprender muito com os erros dos outros e não errar no mesmo ponto, E essa talvez seja o grande aprendizado da vida, Talvez a gente esteja aqui nesse mundo para isso. Observar o que os outros fazem de certo, copiar,
E às vezes acertar também olhando o erro do outro, não cometer o mesmo erro, né? Então eu vou contar para vocês aqui. Vou abrir meu livro e vou contar isso, né? Que claro. um grande na minha vida profissional e que hoje, né? Se eu tivesse sabido disso antes, quanta coisa poderia ter sido diferente, né? Viu, Estela? Ótimo. Porque, inclusive, nós fizemos uma enquete, no Instagram, onde as pessoas colocaram ali qual era o principal erro que eles tinham cometido e qual é o principal problema. E eu vou, antes de nós entrarmos nessa história, que eu acho que pode validar aqui o nosso tema, é sempre legal a gente ver, eu sempre digo assim, eu adoro ouvir histórias. Porque quem ouve histórias, né, obviamente ouvir histórias depende de quem você ouve. E desde que seja para agregar. Então, ouvir histórias é muito legal. Então, antes de ouvir essa história, vamos ver o que a nossa enquete disse aqui. Nós temos um dos principais problemas que os cabeleireiros apontaram na nossa enquete, a gente já vem percebendo isso de longo tempo, é falta de dinheiro. Trabalha e não sabe onde é que está indo o dinheiro. Cara, isso é desgastante, né? Isso é desmotivante muitas vezes. Também nós temos outra, eu estou olhando ali, falta de engajamento da equipe. Falta de engajamento da equipe. Nesse segmento, nós temos aí uma história que se repete, que profissional que entra em salão de beleza para trabalhar não esquenta banco. Ele trabalha, arruma clientela e vai embora, monta o seu negócio e tudo mais. E parece que isso é uma normalidade. Mas, na verdade, a gente vai ver que isso pode não ser. Então, nós temos também um outro problema que está muito atual, a pandemia. Cara, a pandemia, na verdade, ela não é um problema, né? Ela chega a ser pode servir de desculpas. Eu digo que a pandemia, ela só evidenciou erros do passado, né? Porque, principalmente na gestão, reservando a saúde. Não estou falando aqui de problemas de saúde. Nós temos amigos nossos e entes queridos que muitas vezes se acometeram desse problema e não é a questão da saúde. A saúde é outra coisa. Nós estamos falando de saúde do negócio. Então, os problemas do negócio com a pandemia, eles se agravam, eles revelam coisas que estavam erradas antes, na maioria das vezes, né? Então, tudo isso que a gente está falando, nós temos ali excesso de compras, de estoque. Cara, você parece que tem a sensação que trabalha só para pagar boleto. Quando você vai pagar o boleto do fornecedor, você diz assim, cara, eu trabalhei, pago comissão e boleto. Então, tudo isso tem a ver com o quê? Isso são sintomas. O sintoma da falta de dinheiro, do problema financeiro, é quando você vai no extrato bancário e você vê que não é aquilo que você gostaria. E você não sabe onde está indo o dinheiro. E olha que interessante, quando você trata o sintoma, você não cura a doença. Quando você não cura a doença, por maior que seja o paliativo, por melhor que seja o remédio que você está tomando, paliativo, dor de cabeça, mas como nós estamos falando aqui de Novalgina para diminuir a febre não é o problema, a doença, a febre é o sintoma. Assim como nas finanças, a falta de dinheiro é o sintoma. Agora, o que causou essa falta de dinheiro? Talvez uma desorganização financeira, você não saber quanto ganha, você não saber qual é a sua estrutura de custos, não saber qual é a precificação correta, não saber qual é o comissionamento correto, não saber quanto deve comprar de produto e como é que se controla esse estoque. E olha que interessante, quando a gente se baseia pelo sintoma, a gente busca o remédio errado. Olha que interessante. Qual é o remédio errado no caso de falta de dinheiro? Você vai lá e tira um empréstimo. Quando você tira um empréstimo, se você não corrigiu lá anteriormente aquilo que te causou ter falta de dinheiro, você vai ter a sensação, também outra sensação, de que está tudo bem. Tirou o empréstimo, o dinheiro caiu na conta, cara, tudo resolvido. Detalhe, isso é um câncer. Daqui a bem pouquinho tempo, você continua com os problemas antigos e daqui a bem pouquinho tempo você vai ter o quê? A conta que você... tapar o buraco do que vem gerando esse problema e pagar o empréstimo. E aí você tira outro empréstimo. E aí você tira outro empréstimo e às vezes quebra.
Então, estas questões, elas precisam ser tratadas com um pouquinho mais de seriedade. Não olhar só para o sintoma, olhar para o que é a causa do problema. Então, qual é o principal erro que um dono de salão de beleza pode cometer hoje? Se você que está nos assistindo vê que faz sentido isso, mas qual é o principal erro que o dono de salão de beleza pode estar? Um dono de uma empresa, um empresário, pode estar cometendo hoje. Qual é o principal erro? O erro, todas essas questões, falta de estoque. Olha só que interessante. Terminou o produto, você vai lá e compra mais. Só que você não sabe quanto está gastando. Você não corrigiu o problema lá na fonte, no lavatório, quando estava colocando shampoo demais. Né? Quando estava colocando shampoo demais. Eu me dei conta uma vez que estava descontrolado o nosso estoque, quando eu estava na cabeça, olha meu cabelo curtinho, da cabeça encostado no lavatório, quando eu vi shampoo, como se fosse um cabelo de 1 metro de comprimento. Chegava a correr shampoo pela orelha. Isso tudo é o quê? Vai gerar um sintoma de que você está enriquecendo o teu fornecedor e que o problema é o fornecedor. Não, o problema está no consumo descontrolado, falta de treinamento da equipe e coisa desse tipo. Então, eu já estou finalizando aqui, que é o seguinte, qual é o problema, então, de um dono de salão de beleza? Você é muito bom tecnicamente, mas quando você monta uma empresa, você precisa ser muito bom em outra coisa. Gestão. Quando você ganha como profissional, você é um profissional na área, atendendo um cliente. Você sabe o que faz, porque fez o melhor curso, a melhor ferramenta. Agora, quando você monta uma empresa, talvez você não se contrataria, porque você não estudou gestão, você não estudou administração dos recursos, não colocou melhor equipamento, melhor ferramenta e coisa do tipo. Falta controles. Mais ou menos por aí, Stella? Então, justamente isso. Eu vou dar 2 passos para trás, para depois dar 10 para frente. E vou contar um pouquinho da minha grande paixão. Eu sou de uma família de cabeleireiros, né? Comecei a trabalhar em salão de beleza muito cedo, mesmo contra a vontade do meu pai. Eu sempre fui uma taurina teimosa, então com 11 anos já estava lá, lavando cabelo, ajudando minha tia, que é minha madrinha também, a Ariete, se ela está nos ouvindo aí. Beijo, Ariete, tu é a minha musa inspiradora, sempre foi, e sempre me inspiro muito nos grandes profissionais aí para procurar a cada dia melhor. Então, com toda essa paixão que eu sempre tive pelo cabelo, pelo salão, pela parte técnica do salão, obviamente, eu resolvi empreender muito cedo na minha vida. Com 17 anos, eu já tinha meu primeiro salão de beleza, que acabou depois passando para minha irmã, Maristela, está aí também, Maristela, um grande abraço. E porque eu sempre gostei também de uma outra grande paixão minha, que é estudar, que é seguir sempre seguir colocando coisas novas na minha mente e crescer, evoluir mentalmente falando. Então eu passei esse meu primeiro salão para minha irmã e fui fazer economia na UFSM em Santa Maria. Mas tem um detalhe, eu nunca parei de trabalhar em salão de beleza, porque como o curso era noturno, durante o dia eu continuava trabalhando em salão. Bom, mas tudo isso só para fazer uma introdução, para dizer que eu sempre fui uma super, hiper, mega apaixonada pelo técnico, pela parte técnica. De estar com a minha cliente, de trabalhar aquele cabelo, de me dedicar para aquela cliente, de dar sempre o meu melhor. E para isso, eu sempre me desenvolvi tecnicamente. E vou pular um pouquinho mais adiante. Eu fiz economia, depois fui professora na UFSM, depois casei, depois tive filho, né? Mas antes de ter a primeira filha, nós já montamos o salão de beleza, que é o Nuance Beauty Center até hoje, né? Faz aí, a minha primeira filha está com 21 anos, então o Nuance tem 22, 23 anos de idade já, né? Ui, só de falar já, ó. E a minha irmã também acabou de entrar na live aqui. Então, muita coisa aconteceu nesse meio tempo. E eu sempre tive um foco, como eu acabei de dizer, pela parte operacional. Como eu sempre fui muito apaixonada pela parte técnica, eu fiz os melhores cursos, me desenvolvi nas melhores escolas,
Quem aí é cabeleireiro sabe que Pivot Point, Jean-Marc Joubert, Jacques Janine, várias escolas, inclusive internacionais, que a gente fez aí nessa carreira. Por quê? Porque eu achava que as escolas técnicas iam fazer com que o Nuance crescesse cada vez mais. Só que quando eu chegava de volta no salão, eu me dava conta que não era só eu. Porque uma coisa é tu ser o técnico e tá tudo certo com isso. Tá tudo bem quando você resolve você ser a dona e você ser a técnica e você fazer toda a parte técnica também. Mas eu queria mais que isso. Eu queria montar uma equipe, queria ter um salão grande, sempre quis crescer. Só que ninguém me disse que para crescer eu tinha que desenvolver equipes, né? Eu tinha que desenvolver liderança dentro dessa equipe. E foi aí que começou a minha grande dor. Porque como eu gostava da parte técnica e eu sempre, né, sem falsa modéstia, me considerei bem tecnicamente, me faltava outra parte, a parte de cuidar de pessoas, cuidar de toda, embora eu fosse economista, cuidar das finanças, cuidar de toda essa outra parte que também faz parte de um salão de beleza. E hoje eu tenho essa clareza mental, mas nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. Então, quando eu empreendi, pela segunda vez, montei o Nuance, eu tinha uma vontade que ele fosse grande, mas ninguém me disse que eu teria que ser não só técnica, que eu teria que ser uma boa gestora também. E hoje eu sei isso. Hoje, depois de 20 me corrige aí, em 1999, nós estamos em 2021, são 22 anos, né? 22 anos de Nuance Beauty. 99, 22 anos. 22 anos. Então, hoje, depois de... Claro, isso eu descobri faz uns 10 anos, mais ou menos. Mas hoje eu tenho essa clareza de que num salão de beleza ou numa barbearia, porque são muito parecidos as duas áreas, tem dois pilares fundamentais e nenhum anda sem o outro. Sabe quais são eles? A parte técnica, que geralmente quem monta um salão de beleza é excelente técnico, é excelente naquilo que faz, já tem uma carta de clientes e resolve abrir o seu salão de beleza. Mas ninguém contou para ele que ele precisa entender também de gestão, de administração. E aqui, nesse pilar da gestão, se você não tem ele, você fica capenga. Então, quando eu me dei conta disso, eu comecei a investir em capacitação técnica e gestão. Não só em cortar cabelo e fazer mecha, que eu faço até hoje. Amo estar com o meu cliente. Mas eu mexo com os meus clientes hoje que cortar cabelo, fazer mecha, fazer um penteado. Trabalhava bastante com noiva, agora tá lockdown, né? É o meu lazer. Esse é o meu lazer. Estar com o meu cliente é o meu lazer. É o que eu amo fazer. É a minha grande paixão. Porém, pro Nuance andar, ele precisa de gestão. E gestão é um bolado de coisas. Gestão envolve finanças, envolve processos, envolve pessoas treinadas e capacitadas, né, a equipe. E por que tu não consegue normalmente engajamento de equipe? Porque você é a equipe, você é o líder e você que, né, não para treinar a sua equipe, dizer para ela o que fazer. Na verdade, a equipe começa já na contratação. E olha, eu amo corações. Equipe começa na contratação. Qual é a vaga que você tem para o seu salão? Qual é o perfil de pessoa que você quer para aquela vaga? Se é auxiliar, você precisa saber que tipo de perfil você quer para aquela vaga. Desenhar o perfil dessa pessoa. Quais são as capacitações técnicas que ela precisa ter para desenvolver aquele papel? Porque às vezes, o que acontece? Os profissionais, eles saem das escolas, né? E tem excelentes escolas no Brasil também, mas eles acham que estão prontos para trabalhar nas casas de beleza, nos salões, nas barbearias. Só que não é bem assim. Cada salão, cada barbearia tem a sua maneira de cuidar do cliente. Tem o seu jeitinho, o seu gosto, o seu sabor, o seu toque, o seu tempero. E você, como líder, isso eu me dei conta bem mais tarde, como líder, eu precisava mostrar para as pessoas que eu estava contratando o meu tempero. Como eu queria que a minha cliente fosse tratada. Desde receber ela na porta. Como, gente?
né? A minha cliente aqui hoje, ela chega, ela é chamada pelo nome. Ela é encaminhada pelo nome dela. E que coisa mais sonora aos ouvidos de alguém que chega na tua empresa. Imagina você, chegando numa loja, né? Hoje não pode, né? Mas você chega num espaço e é chamado pelo nome. Tipo, como é que ela sabe meu nome? Então, hoje os clientes aqui, isso é padrão. Todos os clientes aqui são chamados pelo nome. Precisam ser chamados pelo nome. O profissional que entra, ele é treinado e capacitado para esse primeiro passo do processo, que é chamar a pessoa pelo nome dela. E como eu falei, são tantos detalhes, mas o sucesso mora no detalhe. E aqui eu vou assinar embaixo uma live que tu fizeste com o Léo Lopes e com o irmão dele, que eu assisti a live o tempo inteiro ao vivo. Né? Tá lá no IGTV, o teu, eu acho, até hoje ainda. E ele falou exatamente isso. O sucesso está no detalhe. Daquela cliente específica que você está atendendo, a temperatura do café que ela gosta, se ela gosta com adoçante, com açúcar, quantas gotinhas de adoçante. E eu tenho uma cliente, que ela é minha cliente há 21 anos, e ela tem uma particularidade que ela ama cotonete. E eu não sei se eu fui influenciada por ela ou não, mas eu até hoje amo cotonete. Eu não vivo sem cotonete, na minha casa tem que ter cotonete. Então, são coisas pessoais que tu vai trabalhando a tua equipe para que ela também atenda esse cliente de maneira única. Lógico que hoje eu não consigo atender todos os clientes que entram no Nuance, seria impossível, mas a minha equipe precisa levar essa experiência. E olha aí, pessoal da equipe aqui falando, né, que pequenos detalhes fazem a grande diferença. É verdade, Maria, os pequenos detalhes fazem toda a diferença, principalmente, né, nesse período sensível que nós estamos vivendo hoje. As pessoas estão carentes, as nossas clientes estão carentes, nós estamos carentes daquele carinho, daquele toque. E que a profissão no mundo igual a nós, de cabeleireiros, de manicures, de depiladoras, não importa qual é o papel que você desempenha dentro do espaço de beleza que você trabalha. Mas nós sim temos a permissão de tocar na cabeça da cliente, na mão da cliente, no rosto da cliente. Quais as outras profissões do mundo que têm a permissão para fazer isso? Né? Médico, dentista? E velar, né? Então, olha o compromisso que nós temos com o nosso cliente. Mas, assim, eu estou me expandindo quase demais, né? O que eu quero registrar aqui, assim, um grande erro que eu vejo hoje, que eu cometi, foi ter me focado muito na parte técnica e ter esquecido de desenvolver a minha equipe, cuidar das finanças, cuidar do estoque, né? Cuidar das clientes. E hoje eu me dou conta disso, e que bom, né, que a gente tem tempo nesse mundo aqui, né, no terreno, para consertar, para poder consertar isso. Gente, por que não, né? Voltando a falar, por que não aprender às vezes com o erro dos outros? Então, por isso eu fiz questão. E aí as pessoas dizem assim, Estela, mas tu vai ter coragem de te expor, assim, é uma live, são não sei quantas pessoas ao vivo aqui assistindo. Digo, bom, mas, né? Errei. Bom, que bom que eu me dei conta e pude consertar a tempo. Hoje, como eu digo, a equipe aí vem crescendo, vem junto comigo. Hoje eu tenho profissionais que trabalham comigo e que fazem mecha muito melhor que eu. Né? Pessoas que se desenvolveram aqui dentro. E isso também é motivo de orgulho, é motivo de um grande prazer para mim. Por quê? Porque eu dei oportunidade de outra pessoa crescer aqui comigo. E fico muito feliz com isso. Então, é isso aí. É o que eu digo. Quanto mais cedo você se der conta, você que é cabeleireiro, que é barbeiro, que está aqui ouvindo essa live, quanto mais cedo você se der conta de que não é só a parte técnica que você precisa, ela sim tem que ser muito forte, senão ninguém vai querer fazer o cabelo com você de novo. Mas a parte administrativa é o outro pilar. E olha aqui, ó. Esse dedo é um pouquinho maior, né? Quem sabe, se não o mais importante. Se você quiser fazer crescer o seu salão. Agora, se você quiser continuar o seu salão, a sua barbearia, se você quiser continuar do tamanho que você é hoje e tá tudo bem,
não tem problema também, né? Porque existem modelos diferentes, às vezes, de negócio. Mas se você pensa grande e quer desenvolver e quer crescer, você sim vai precisar dessa palavrinha, que é uma palavrinha chata e nem todo mundo conhece, porque eu também não conhecia, que é gestão. Gestão de pessoas, gestão de processos, gestão de finanças, gestão de clientes, gestão de equipe. É um global de gestão. Tu sabe, Estela, que tem uma matemática que na parte administrativa, tem uma matemática que ela é interessante aí. 5 mais 1, ou 4 mais 1, é mais que 5. 5 mais 1 é mais que 6. O que significa isso? Que quando você centraliza, porque quando você não tem a administração, quando você monta uma empresa, tem que ter cuidado para não montar uma eu-presa, né? A eu-presa significa o seguinte: você tem o custo de uma empresa e o bônus de uma empresa. Se eu trabalho, eu ganho; se eu não trabalho, eu não ganho. E a sensação de carregar tudo nas costas. Então, tem uma matemática aí que ela é bem legal. Se você é eu-presa, 2 mais 2 é 4. Você vai atender 2 clientes, você vai atender mais 2 clientes e o resultado vai ser não mais que aquelas 4 clientes que você atendeu. Quando você utiliza 4 partes do teu tempo para atender clientes e uma para treinar equipes, você transforma esse 4 mais 1 em mais que 5. Porque esse treinamento de equipe proporciona que as pessoas atendam mais clientes. Então quer dizer o seguinte: quando tu monta uma empresa, eu imagino que as pessoas devem ter um sonho, né? Eu imagino que o empresário, quando monta uma empresa, ele deve ter um sonho. Ele deve imaginar assim, cara, uma situação ideal, menos estresse, mais tempo livre, sou dono do meu nariz, agora sim eu vou poder tirar minhas férias, agora sim eu vou poder conviver mais com meu filho, vou ter uma renda que ela não é limitada pelo minha capacidade de produção, porque uma empresa, afinal de contas, ela produz muito mais do que a minha capacidade de produção. E isso vira um sonho. Então, quando você monta uma empresa, o que você gostaria de ter de resultado com essa empresa? Posso contar? Quando eu montei o Nuance Beauty Center, o meu sonho era ter tempo de qualidade com a minha família. Depois eu conto o que aconteceu, tá? Com esse sonho. Eu pensava em ter liberdade para tirar férias pelo menos 2 vezes ao ano. Em ter horário para tomar meu chimarrão, meu café da manhã, bem tranquila, fazer minha academia. Pensa num sonho e numa realidade. Agora eu vou contar a realidade. Eis que eu estava grávida de 5 meses. Eu abri o salão em setembro. Setembro de 1999, dia 3 de setembro de 1999. E a Valesca nasceu em dezembro. Então, outubro, novembro, dezembro, eu estava grávida de 6 meses. Pergunta quanto tempo que eu tive para curtir a minha filha. Bom, eu sempre fui um pouco workaholic, né? Então, quando a Valesca nasceu, eu amamentei ela por 8 meses. Mas ela tinha 14 dias e eu já estava no salão. Sabe aquelas babá eletrônica que tem uma... Não sei se hoje deve estar muito mais evoluída já a tecnologia, porque a Valesca tem 21 anos. Mas era uma babá eletrônica que filmava ela no berço e eu botava assim, ao lado da minha bancada, a câmera e ficava cortando o cabelo da minha cliente e olhando a câmera. Aí tinha um áudio também, tinha o áudiozinho. Então, quando fazia Imagina, mãe de primeira viagem. Quem aí é mãe? Conta no chat aí. Quem é mãe? Me contem. Eu quero saber quem está nos assistindo aí. Quem aí de vocês é mãe? Não é que a gente vira mãe ursa? E eu era uma mãe ursa muito furiosa. Nossa, ninguém sabia fazer melhor que eu. Ninguém sabia dar banho melhor que eu. Ninguém sabia trocar fralda melhor que eu. Ninguém sabia... Nada, era só eu. Eu achava... E olha aí, ó.
É. Todas aí, as que estão falando, todas são tudo mãe ursa. Então, o que eu fazia? Eu deixava a câmera ali, porque quando ela se movia no beijo, quando ela dava a primeira choramingada, eu pedia licença para minha cliente sair correndo e ia amamentar ela. Eu morava do lado, né? Eu morava do ladinho. Então, isso me possibilitava, era uma tranquilidade que eu tinha. E imagina quantas pessoas que estão assistindo aqui que não têm essa mesma possibilidade de amamentar, de estar pertinho do salão, né? Então, eu saía correndo e ia amamentar ela, amamentava com um copo d'água, igual eu tô aqui, ó, na live. Tomava um copo d'água, amamentava ela e rezava para que ela dormisse para eu poder voltar a trabalhar. Porque ela era pequenininha. Então, isso foi no início do salão, que o salão ainda não era tão movimentado. A pobrezinha da Verônica, que foi a segunda filha, nossa, essa eu consegui amamentar só 4 meses. Por quê? Porque a correria era tanto, o estresse era tão grande que no 4º mês meu leite secou. Embora eu tivesse muita vontade de amamentar, eu não conseguia amamentar ela. Então, todos aqueles sonhos que eu tinha de ter uma família, de curtir minha família, de ter mais tempo livre. Nossa, ledo engano quem acha que empreender na área da beleza é para ter tranquilidade. Pelo menos quando tu tá desorganizado, tu não consegue fazer isso, né? Não consegue fazer isso. Então... É uma condição sine qua non para crescer hoje nesse ramo da beleza, é se organizar. É organizar a gestão. Isso, gente, eu conto isso aí que há 20 e poucos anos atrás, que o mercado não estava tão concorrido igual hoje. Não existe essa guerra por preço, essa guerra por cliente, essa coisa louca que tá, né? Que ninguém mais faz cálculo, as pessoas simplesmente montam um negócio de beleza e colocam o valor que acham que veio na cabeça. Não fazem cálculo. Não sabem fazer cálculo. E aí começa a fazer tudo aquilo que o Henry falou no início da live lá, e eu começo a arrepiar quando fala isso, né? Aí vai fazer um empréstimo no banco, aí não é suficiente, aí vende o carro, aí vende a casa, aí vende e quando vê, vai cada vez pior. Quanto mais trabalha, pior fica, porque vira uma bola de neve, né? Então, quantos empreendedores aí que jamais deveriam ter saído da parte técnica, porque empreender no Brasil é bem complicado. E, Henry, nós estamos vivendo uma fase muito delicada, onde as empresas hoje elas estão impedidas de trabalhar. Tu imagina grandes casas, pequenas casas de beleza, mas grandes salões, grandes barbearias, ou pequenos ou grandes, não importa o tamanho, que tem bocas para alimentar. Tem famílias que dependem da renda advinda dali, não podendo trabalhar. Ou tendo que trabalhar muitas vezes escondidos. Isso é muito revoltante. E aqui, desculpa, até já estou usando a live para fazer um desabafo. É muito revoltante. Porque você paga imposto. Você paga tudo em dia. E você tem que se esconder. Ou não trabalhar e comprometer, muitas vezes, a saúde das famílias que estão ali. Ou trabalhar igual bandido. Trabalhar escondido. Né? É complicado. É complicado. Mas esperamos que passe. E não estamos ignorando aqui a questão do vírus, mas é bastante delicado. É bastante delicado. E eu não vou nem me aprofundar e nem entrar muito nesse assunto, né? Porque se é delicado para quem tem uma gestão organizada, imagina para quem não tem uma gestão organizada. Nessa hora sai, Deus o livre, não vamos fazer isso, né? Mas sai cortando o pulso. Sai cortando os pulsos. Porque não tá no escuro, tá às cegas. Não sabe para que lado atirar. A gente, faz sentido vocês que estão assistindo. Alguém de vocês se identifica com essas dores? E até acredito que eu tô meio me aprofundando numa parte aí que é muito delicada, né? Porque tem a questão governamental, os decretos estaduais. Nós somos gaúchos, né? Eu sou gaúcha, como todo mundo deve ter percebido aí. Nós estamos há 2 semanas sem poder atender cliente. Aliás, sem poder abrir salão. Sem poder fazer aquilo que nós temos de melhor, né? Sabe que nós temos o lado bom, eu sempre digo que a gente precisa ver o lado bom da coisa ruim, que é o lado bom da coisa ruim, né? Que é justamente esse momento que a gente está vivendo, a oportunidade de reorganizar a casa. Tá? Então, nós temos 2 saídas. É o que eu estou fazendo.
Exato. Então quer dizer o seguinte, você tem duas coisas para fazer com um problema. Né? O problema ele sempre tem duas soluções. Né? Ou você ignora ele, faz de conta que ele não existe, você deixa... Desculpa, mas eu vou te interromper. Se você ignora o problema, ele pode ficar maior. Não tem uma máxima que diz, e eu já vou ser até clichê falando isso, problemas são para serem resolvidos. Problema, arregaça as mangas, é comigo, vem que eu resolvo. Né? Pelo menos procuro resolver da melhor maneira possível. Então, simplesmente ignorar o problema, tapar o sol com a peneira, não cabe mais, gente, não cabe. Olha, posso contar o que nós estamos fazendo com a pandemia? Com essa semana aí fechada? Olha aí, 18 dias sem poder trabalhar. É muito 36 triste. Dias. 36 dias. 36, eu tô sem óculos. A Juliana. Na verdade, eu não Juliana... óculos aqui. Isso, Juliana, duas vezes mais. Juliana de Araraquara, acho que é São Paulo, se não me engano. Eu vou contar o que eu tenho feito. E isso aqui é permitido. Inclusive, a fiscalização bateu essa semana aqui no meu salão. E eu fiquei tremendo. Meu Deus, agora eu vou ser multada. Né? Com tudo parado e ainda vou ser multada. Mas nós achamos uma alternativa, e talvez pode servir isso. Né? Então, eu vou contar o que nós estamos fazendo. O que nós estamos fazendo na pandemia para não zerar o caixa, né? Para não zerar o caixa. Nós criamos aqui junto com a equipe kits de entrega a domicílio, de manutenção para, por exemplo, aquela cliente, porque a cliente também não consegue ficar sem fazer o retoque de raiz. Ela precisa sim, principalmente quem tem branco. Então eu criei kits personalizados e entrego para clientes, porque eu já tenho o fichário dela, né? A gente já sabe qual é a coloração que ela usa. E eu entrego em domicílio o kit completo com a coloração, o oxidante, a trincha, o potinho, a capa descartável, luvas. E ainda gravei um tutorial da aplicação mostrando para ela o passo a passo de como ela precisa fazer em casa para que fique perfeito. Né? Tanto a aplicação na parte frontal quanto na parte posterior da cabeça, tá tudo explicadinho no vídeo, no tutorial. Aí você deve estar se perguntando, Estela, tu não corre o risco dela querer continuar fazendo em casa? Pode ser, mas também eu corro o risco de que ela se apaixone mais ainda por nosso trabalho, porque nós estamos nos preocupando com que a nossa cliente fique bem, né? Que ela tem uma autoestima elevada também nessa época de pandemia. E outro kit que a gente criou, que é um kit experience, que eu chamo, que dá para ela uma experiência de bem-estar, de relax. Né? A gente monta um kitzinho com óleos essenciais, mais shampoo, creme específico para o tipo de cabelo dela. O motoboy vem aqui, pega o kitzinho e entrega na casa dela. Essa é uma maneira de manter a nossa cliente próxima, né? Uma comunicação bem ativa e também de não zerar o caixa da empresa. Né? A gente não vamos ser hipócritas aqui de achar que nós não precisamos ter renda, porque nós precisamos sim ter renda. E já vi colegas também, Juliana, oferecendo combos para aquelas clientes que são clientes fiéis, tipo um combo de escova. Por exemplo, se uma escova no salão é R$55, você oferece o combo, na escova é R$45 e vende um combo de 8 escovas. Sempre tem aquela cliente que realmente estou entendendo a tua fase, então vende o combo na época de pandemia para usar depois. Algumas alternativas, aí eu sei que tem muito mais alternativas, né? E os nossos clientes aí, eles também podem dar ideias bem bacanas. Uma alternativa. Para nós está funcionando. Mantenho o meu Instagram sempre com ativo, né? Pelo menos 2, 3 stories por dia, vendo como elas estão, mostrando o que eu estou fazendo. É isso, o movimento, ele é necessário. Agora eu vou pegar esse gancho, Estela, porque o que acontece? Percebe que quando você é apaixonado pela profissão, olha o Leandro, gente que está chegando aí, todos sintam-se bem, a Juliana que estava nos acompanhando, é muito importante porque muitas vezes as pessoas ficam pensando o seguinte, assim, ó, que nem a Juliana está 36 dias parada e o que eu faço agora, né?
Porque começa a apertar, cara, não tem matemática que feche, né? Então, por mais preparado que você esteja, 36 dias, e aí dá uma angústia. Vamos lá, você percebe quando você busca a solução, olha que interessante, quando você sente o aperto, você busca a solução mais fácil naquilo que você tem um conhecimento melhor. Então, por exemplo, eu sou excelente, os profissionais da área da beleza têm uma área competência técnica muito bem desenvolvida. Então, tratam esta parte técnica com muito profissionalismo. Profissionalismo tem a ver com competência, com resultado, tem a ver com eficiência, tem a ver com satisfação do cliente e resultado lá na ponta. Tem a ver com agenda cheia, né? Se você faz um atendimento bom. Logo dá um aperto desses, de pandemia, você busca soluções de entrega de experiência para o cliente porque você domina. Cara, para você montar um kit, para você montar toda uma preparação, você precisa dominar o quê? Conhecer bem o cliente, a necessidade do cliente, qual é o fichário de coloração que ela faz, e para gravar um vídeo você tem que ter um conhecimento específico muito bem aguçado. Obviamente vai com ferramentas e tal, vai com muca e tudo mais, entrega na porta do cliente. Então, quando você tem um conhecimento específico numa área bem desenvolvido, quando aparece um problema, você vai naturalmente buscar soluções eficientes para aquele problema, porque você tem um conhecimento suficiente. Agora vamos para o lado da gestão, vamos para o lado da empresa. Vamos para o lado da empresa. Quando acontece um problema desses, você não tem conhecimento de preço de venda, você não tem um conhecimento se o teu preço está acertado, se você não tem conhecimento de capital de giro, quanto de dinheiro você precisa para suportar determinado tempo fechado. Você não tem conhecimento se tua empresa dá lucro ou dá prejuízo. Você não tem conhecimento onde estão os gargalos que você pode estancar nesse momento de arroxo para você dominar e reassumir o comando da tua empresa. Então eu digo o seguinte, lembra lá do início da live, quando a gente trata o sintoma e a gente não sabe o problema? Quando vem o sintoma agora, quando acontece um problema que nem da pandemia, você sente o sintoma novamente. Sintoma de falta de dinheiro, mas não sabe onde é que você pode estancar o problema, assim como você sabe o que deve fazer para que o cliente seja atendido em casa. Então quer dizer o seguinte, esta parte que falta, você é profissional para atender um cliente. Agora, com que profissionalismo você está atendendo a tua empresa quando você monta uma empresa? Com que profissionalismo, que conhecimento na área de gestão você está atendendo esta outra parte que também precisa de ti? É como se a gente botasse um filho no mundo quando monta uma empresa. É como se a gente botasse um filho no mundo. E como que a gente cuida desse filho? Como que a gente alimenta esse filho? Porque uma empresa, esse nosso filho empresa, ele se alimenta com o quê? Com dinheiro. Ele se alimenta com recurso. Ele se alimenta do lado do... imagine agora, se você fosse um profissional atendendo o cliente. Se falta profissionalismo, você contrataria alguém que não é profissional, que tem conhecimento para atender teu cliente? Se você contratar e colocar ele para atender o cliente, o que vai acontecer com a agenda? Agenda vazia. Você se contrataria para gerir o teu negócio, para que a situação financeira mude, para que a liderança de equipes mude, para que você tenha profissionais engajados, para que você tenha resultados melhores com esse outro lado que falta cuidar. No momento de pandemia, que resultado você espera? Como é que você resgata o sonho? Né? Nós recém fizemos uma dinâmica aqui que é o seguinte. Quando você montou a tua empresa, qual era o sonho? Por quanto tempo, a Estela falou, por quanto tempo você mantém esse sonho vivo? Cara, de ter liberdade financeira, liberdade de tempo. Até que comece a aparecer os problemas. Aí esse sonho vai morrendo. Aí você entra no piloto automático. E nesse piloto automático, você se acostuma ao longo dos anos. Mas é preciso parar para pensar, né, Estela? Mas assim, tudo bem, em março de 2020, nós fomos pegos totalmente de surpresa, né, quando veio aquela primeira leva do Covid e que todos tivemos que fechar nossas empresas. Aí nós tivemos um ano inteiro aí que, né, acompanhando e tal.
muitos salões vieram se arrastando, não teve mais retomada, quem trabalhava muito com noivo, com noivas e festas, mas a gente teve sim a oportunidade de se reinventar e de buscar novos nichos de mercado, porque o cliente também mudou. Não sei se vocês perceberam, mas o nosso cliente mudou. As exigências deles mudaram muito. Hoje o nosso cliente... O Léo Lopes falou muito bem, né? Mesmo sendo a mesma pessoa, o mesmo cliente fiel de 10, 15, 20 anos, sei lá quantos anos você tem em empresa, mas o cliente mudou. As necessidades dele mudaram. Então, quanto você, empreendedor, foi capaz de se reinventar nesse último ano? De buscar e procurar ajustar aquele parafusinho que estava faltando, né? E dói às vezes ouvir isso, né? Dói às vezes. Stella. Mas, gente, assim, eu penso assim, não se punam, porque tem muitas coisas que a gente não consegue perceber sozinho muitas vezes. Assim como eu não percebia na época que eu estava fazendo só curso técnico, e não me dava conta que eu precisava de gestão. Né? Hoje eu me dou conta, né, como eu digo, porque eu acordei para isso. Mas o acordar para isso foi um processo foi um processo que levou, sei lá, mais de 5 anos, talvez. Só que hoje, pensa quanta coisa acontece em 5 anos. Talvez hoje a gente não tenha 5 anos para se dar conta. Então, por isso eu resolvi vir aqui, abrir minha vida, abrir minha história para isso. Muito bom. E tu sabe, Stella, eu me lembro bem, principalmente a parceria top nos momentos, muito bom. Olha que interessante, o Léo Lopes, você citou a live que a gente fez, ele falou o seguinte: eu me dei conta, depois do primeiro baque da pandemia, em março de 2020, que eu tinha uma necessidade de ver meu salão cheio e atender várias clientes daquela sequência. Quando aconteceu a pandemia, diminuiu a frequência do cliente, mas aumentou o tempo de estar com o cliente, com cada cliente. E quando aumenta o tempo de estar com cada cliente, eu me dei conta que eu poderia, sim, atender aquele cliente de uma forma mais completa. E isso me levantou uma visão diferente de oportunidade, que é o seguinte: não se precisa de mais clientes para se ter uma melhor condição, não só de atendimento para o cliente, mas uma melhor condição financeira para a empresa e recursos financeiros e até de crescimento. Porque no mesmo cliente, quando você atende de uma forma diferenciada, é a oportunidade que você tem de fidelizar, é a oportunidade que você tem de entregar uma experiência de forma única e que não seja no automático, é a oportunidade de se reinventar. Agora, essa mesma dinâmica vale para a parte da administração do recurso da empresa. Porque o problema da empresa não está na captação do dinheiro. Porque a captação do dinheiro você dá com aquilo que você tem de mais profissional, que é o conhecimento técnico, dos cursos e cursos que você faz. O problema está depois que o dinheiro cai no caixa e depois dali ele se perde, porque não se tem um controle adequado. Depois que o produto chega do fornecedor e ele se perde porque não se tem um controle adequado. Então, quanto desse tempo que você ganhou, mais tempo, você está destinando uma parte dele para se reinventar no processo de administração dos recursos para que você consiga resgatar o sonho original. Qual é o sonho original? Imagine a empresa ideal. Imagine mais tempo livre. Imagine como que seria a minha empresa funcionando redondinho, com os meus profissionais engajados, querendo estar perto de mim, porque eu finalmente consegui achar esse caminho. Clientes fiéis, agenda cheia, sempre, né? Parece um sonho. Parece um sonho. Mas uma coisa é certa. Eu conheço muitos profissionais bons em casas de beleza, mas conheço poucas empresas redondas, funcionando certinho, bem administradas. Por quê? Porque o tempo que eu destino para cuidar da parte técnica, ele é infinitamente maior
do que o tempo e dinheiro e conhecimento e ferramentas adequadas para cuidar da gestão. Até quando você vai conseguir levar isso? Porque já é o segundo puxão de orelha. O primeiro puxão de orelha veio em março do ano passado, o segundo puxão de orelha veio agora. E o sintoma ele é claro. Falta de capital de giro te dá problema no primeiro dia de empresa fechada. Capital de giro suficiente, um capital de giro bem administrado, ele te dá condições de ter 3 meses de empresa fechada. Opa, Henry, como assim? 3 meses de empresa fechada porque você administra bem os recursos. O estoque que entra, o dinheiro que entra, o tanto que você tem que guardar para um lado e para o outro. Hoje, Henry, olha aqui o Leandro falando, hoje estou bem melhor graças ao meu amigo Henry. Obrigado, Leandro. Obrigado, Leandro, ele é um cara que participou do Gestão 360, né, em novembro do ano passado, e hoje nós estamos em março e já domina. Ele é do Espírito Santo, e ele é um aluno exemplar, aliás, é um empreendedor exemplar, bota em prática aquilo que aprende, e hoje está conseguindo aí dar esse... Obrigada, que legal, cara! Estela, você é top, que legal, cara, muito bom, bom te ver aqui, e tantos outros que estão aí. Então, gente, você equilibrar essa balança, se não for, eu vou te fazer uma provocação, porque é importante, e a história da Estela, assim como a história de outros, assim como a história de 100% dos cabeleireiros que não se deram conta ainda que a gestão ela é fundamental, e não sou eu que estou dizendo isso, é você olhar. Pense o seguinte, qual é o sintoma que você está sentindo hoje? O que está apertando o teu calo hoje? É o que vai apertar teu calo no futuro e para sempre, se você não mudar hoje. Se é falta de recurso financeiro, como apareceu na pesquisa, não é o empréstimo que resolve, porque o empréstimo é paliativo. É corrigir preço de venda, corrigir controle de estoque, corrigir comissões. Corrigir comissões. Comissões é um câncer, comissão mal paga. É um câncer, te coloca na lona num momento que nem esse. Nossa. Corrigir a tua reserva de capital para que você... Pense comigo, se você tivesse mais 20 mil reais na conta hoje, você estaria mais estressado ou menos estressado? Se você tivesse mais 20 mil reais na conta hoje, estou falando 20 mil um número, você estaria mais tranquilo, mais preocupado ou menos preocupado? Então, se você tem um sonho de uma empresa redonda, onde você tenha menos preocupação, menos estresse e mais qualidade de vida, corrija aquilo que te causa o contrário, mais estresse, menos noite de sono e menos qualidade de vida. Corrija isso. Então você vai se dar conta que quando a vida pessoal e a vida empresarial ela se encontra num ponto, o ponto de financeiro. As finanças... Conta para quem está assistindo aqui, porque eu sei que tu tem um produto, que é o Gestão 360, já tem aluno aqui, o Leandro é aluno do Henry. Eu também sou, e vou confessar para vocês aqui, hoje eu tenho na minha empresa, eu sou a técnica e tenho um gestor. O Leandro, ele é meu povo, siga as instruções desse mestre. Obrigado, meu amigo, até aqui. Obrigado. Você ama o que faz, siga fazendo o que você ama, siga fazendo o que você ama, mas pense que a gestão precisa andar junto. Então, ou você acha um tempo para fazer as duas coisas, ou você investe numa ferramenta que faz as coisas para você. Se você não domina e não sabe por onde começar as finanças, busque alguém que possa te mentorar nesse primeiro passo, para que você encurte o caminho para conseguir esse resultado. Você pode olhar no meu Instagram os depoimentos. E o meu convite é o seguinte, inclusive no link da bio está ali o link do convite. Nós estamos com a primeira turma do Gestão 360, da qual o Leandro está assistindo aqui. Quem está com dúvida pode acreditar, top. Obrigado, Leandro. Nós não combinamos nada, viu? Para quem está assistindo aí, nós não combinamos nada. O Leandro chegou agora, chegou metendo ficha aqui. Porque é isso. Está lá o depoimento, inclusive o Leandro tem depoimento, tem vários depoimentos. O Gestão 360 é para quem quer dominar as finanças em 60 dias, com tudo que você precisa para dominar as finanças em 60 dias. Ter controle total do teu negócio. Com curso, ferramenta e mentoria. Se você não sabe por onde começar,
eu diria que esse é um bom caminho. Porque Então, o momento que você... Para quem ficou interessado, como é que faz para participar? No link da bio, você tem até amanhã para se inscrever. Nós já temos... Falhou um pouquinho, para mim falhou aqui, não sei. Nós temos até amanhã para se inscrever no link da bio, tá tudo ali. Você clica no link da bio, tem lá gestão de salões, vai ter lá o passo a passo, os depoimentos de quem já participou, e aí fica o convite. Esta é a oportunidade. Espero que você entenda o papel da gestão na vida do teu negócio. Gente, um prazer muito grande estar com vocês. Olha o pessoal da equipe aqui, o Salão Noeli. Bem-vindo, Noeli. Olha aí, Noeli está aí. O pessoal da Leandro, Michele, Rafaela. Muito bom. Juliana, gestão. Gestão resolve. Gestão faz com que você volte e se prepare de maneira mais forte para os próximos passos aí da tua vida. Tá bom? Grande abraço. Muito obrigado, Estela. A propósito, esta minha convidada é a minha parceira de vida, de negócio, e ela é a minha esposa, que contou a vida dela aí. Para quem não sabe, gente, o Nuance Beauty Center, ele é o nosso salão de beleza. Eu estou aqui, ó, na recepção, na recepção do Nuance, muito feliz de poder compartilhar com vocês um pouquinho. Então, volto a dizer, se você ama técnico, siga no técnico. Siga no técnico e contrate ou se alie a um bom gestor. Eu tenho o Henrique que me ajuda aqui diariamente. Um grande abraço. Ele se propõe a ajudar outras pessoas também, então aproveita aí. Grande abraço. Tchau, tchau.